Começa agora mais um Conexão Espírito Santo, um programa feito pela parceria entre os escritórios LBS Advogados e Moreira Mello Sociedade de Advogados. Hoje estamos aqui com Ricardo Carneiro e André Moreira. Bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre a privatização da Codesa, empresa portuária do Espírito Santo. Mas antes eu queria falar com vocês primeiro sobre a polêmica frase do Bolsonaro, que disse que queria privatizar a Petrobras e a justificativa dele era que isso iria reduzir o custo do combustível. André, o que você acha sobre essa declaração polêmica? Primeiro, como é que vai, Ricardo, Isabel, como vai? Bem, o Bolsonaro ele tem uma estratégia que, infelizmente, tem funcionado muito. Apesar da gente já conhecer essa estratégia, a gente acaba, de vez em quando, caindo nela, que é de criar um factoide para desviar a atenção da situação em que ele se encontra, especificamente da situação política. Me parece que hoje também foi declarado aí que ele tem a pior condição de aceitação dessa relação de quem reconhece o governo como bom e quem é contrário ao governo. É a pior relação nesse período pré-eleitoral, faltando um ano para uma eleição. É a pior desde o início da nova república, né? Desde a redemocratização. E me parece que ele fala isso para chamar a atenção, muito embora não esteja fora da perspectiva deles a venda da Petrobras. Só que, então, vamos lá no argumento dele. Está dizendo que está tentando convencer as pessoas de que o combustível está caro, que o gás está caro porque a Petrobras é pública. Quando é o contrário. O Ricardo sabe bem disso, que a Petrobras hoje adota uma política de preços atrelada ao mercado externo. Não é só uma questão de valor atrelado ao dólar, mas é mais do que isso. O custo do combustível no Brasil é calculado como se a gente estivesse vendendo o combustível no mercado exterior. Isso significa taxas, preço de frete, tudo, como se a gente estivesse vendendo lá fora. E para que isso? Para garantir a lucratividade dos acionistas minoritários da Petrobras, que são a iniciativa privada. Então, hoje, a política de preços da Petrobras é privatizada. Se você privatizar, não tem nada que indique que ela vai melhorar. Pior ainda, né? Porque aí os acionistas que hoje são minoritários vão ter a maioria do capital da empresa e vão impor o valor que quiserem ao petróleo. Então, acho que o Ricardo pode ajudar aí a fechar esse argumento, mas, basicamente, só tende a piorar o que já é ruim hoje. Né? Ricardo, você quer falar sobre esse argumento? Tem mais alguma coisa para comentar? Sim. Boa noite, Isabel. Boa noite, André. De fato, o André foi no cerne da questão. Né? E tudo isso, André, é aliado a uma política de desinvestimento da empresa, né? Que já vem em curso, inclusive com a venda de várias das refinarias da Petrobras, né? Então, impedindo a empresa de que participe do mercado, né? Participe da atividade aí de venda de derivados do petróleo, de forma a incentivar a concorrência, né? Essa lógica privatista, essa lógica privada hoje é a que graça na empresa, né? Não há uma política de planejamento da atuação dessa nossa grande estatal para que, na sua prática cotidiana, venha a mitigar as consequências aí danosas das políticas de preço dos derivados do petróleo sobre a inflação. Não há, na verdade, como tudo nesse governo, né? Não há projeto para nada. Libera-se, deixa-se passar, e a população que aguente, né, o rojão. Falando de privatizações, agora eu queria saber um pouco do André, o histórico da privatização da Codesa no Espírito Santo. Você pode falar um breve histórico do processo
para a gente entender e entrar nessa discussão. A Codesa tem ficado algumas vezes tem sido colocada a questão da privatização da Codesa como uma saída para essa empresa, né, para a empresa portuária. Não é a única empresa que tem sido colocada na linha da privatização, mas é especialmente a primeira empresa portuária de que se fala abertamente da sua privatização. Ela já teve na linha da privatização no governo Temer, né? Temer já tentou abrir um processo de privatização, agora ela volta para o processo de privatização, e a própria legislação, desde de 93, com a Lei 8.630, que foi a primeira lei de modernização dos portos, tem a 8.630, 2.815, que é de 2013. Então, há um processo de afastamento da gestão pública do processo portuário. Essas duas leis que eu falei, 8.630 e 2.815, elas basicamente retiram a empresa pública da atividade de operação portuária. A operação portuária é basicamente aquela atividade de movimentação mesmo da carga, né? Em que tem o trabalhador lá que pega com empilhadeira, com guindaste, coloca no caminhão. Isso que se chama de operação portuária ficou a encargo de empresas chamadas operadoras portuárias, e a Codesa e as companhias docas ficaram como gestoras da atividade portuária. Só que tem uma coisa importante: essa gestão ela está meio que misturada com a função de Estado. A companhia docas ela não é somente uma gestora do espaço portuário, das instalações portuárias. Ela também exerce a jurisdição sobre a área do porto organizado. Isso está declarado na lei. A lei 12.815 é literal nisso. O artigo 2º dela diz o seguinte: que para fins desta lei consideram o porto organizado o bem público construído e aparelhado para atender a necessidade da navegação, de movimentação de passageiros ou de movimentação de armazenagem de mercadorias, e cujo tráfico e operações portuárias estejam sob a jurisdição da autoridade portuária. E a autoridade portuária é justamente a companhia docas, que aqui no Espírito Santo se chama Codesa, né? Então, você tem a companhia docas de Santos, você vai ter em cada estado litorâneo, vai ter uma companhia com as mesmas características da Codesa. Antigamente você tinha um sistema Portobras e foram criadas em cada porto do litoral, e também alguns portos de rios, criado uma estrutura portuária de uma empresa portuária que exerce essa função. Essas entidades, elas são, vamos dizer que elas são dúplices. Elas têm atividades que são empresariais e atividades essencialmente públicas, né, de exercício de poder de polícia, de gestão, jurisdição, definição de área de fundeio. Faz mais ou menos uma função do que seria uma autoridade pública, mais ou menos não, é uma função de autoridade pública dentro da área portuária, porque o serviço portuário é um serviço público, né, que pode ser exercido diretamente pela União ou por concessionárias, que pode ser uma concessionária ligada ao poder público, como é o caso das companhias docas, ou pode ser uma empresa privada. O problema é que, do jeito que é feita a lei, você vai estar passando para uma empresa privada atribuições, competências que são exclusivas do poder público. Então, isso é um problema sério do modelo de privatização que está aí. Se a gente olhar na lei as funções que a Codesa ou que as outras companhias docas vão exercer, entre elas, há funções tipicamente do Estado, e uma venda da empresa com essas atribuições, conforme está na lei hoje, na verdade, é manifestamente inconstitucional. Seria a primeira vez, né, Ricardo, que a gente teria uma entidade privada, uma empresa privada, com poder efetivamente de exercício de funções públicas. Em nenhuma outra privatização isso existe. Por exemplo, no caso da privatização da energia, as empresas privadas que compraram, né, as empresas com a concessão da exploração da atividade, né, de fornecimento de energia, geração, fornecimento e
que tem no meio do caminho aí também tem uma outra função, elas não têm atribuição de gestoras do sistema. Elas vão gerir o negócio delas, mas não gerir a política energética do país. E, no caso do Porto, isso está acontecendo de uma forma muito estranha e muito repentina, né? O processo já vai seguindo, já houve duas reuniões, aí, duas sessões públicas de debate, audiências públicas de debate. Eu acho que ainda não saiu o edital, mas se o edital sair do jeito que a gente está vendo aqui, é um edital manifestamente ilegal, inconstitucional, porque transfere função que é típica da administração pública. Eu acho que o Ricardo poderia falar aí para a gente, Ricardo, do tema 532 lá do STF, que chegou a definir essa questão do que pode ser a atividade exercida, transferida na verdade, quais são as entidades que podem receber delegação de atividade pública, de poder de polícia, né? Fala um pouquinho para a gente sobre isso, que eu acho que dá um giro importante sobre a questão do que pode ser transferido pela União para a iniciativa privada. Pela jurisprudência do Supremo, né, André, algumas atividades estatais, de atividades públicas, tipicamente públicas, né, podem até ser transferidas, mas desde que elas não saiam do escopo do Estado, né? Por exemplo, uma atividade no exercício do poder de polícia, né, poderia aí ser concedido, por exemplo, a uma empresa, uma sociedade de economia mista ou uma autarquia criada pelo poder público, né? Mas nunca ser entregue à iniciativa privada, inclusive porque o exercício dessas atividades dependem justamente de políticas públicas, né? Elas fazem parte da própria essência, da própria existência do Estado, né? E na Codesa, o que está se privatizando, né, o que está se desestatizando, né, como é a palavra da moda, né, é a própria concessão, que está havendo uma concessão de serviço público da própria administração do porto, né, com a delegação à concessionária de atividades de exploração indireta das instalações portuárias. E isso, inclusive, com reflexo para o próprio pessoal, né? O pessoal da Codesa passaria a ser gerido, né, ao bel prazer dessa empresa concessionária aí que saísse como vencedora desse processo de desestatização. E isso tudo, né, sem se falar das consequências dessa desestatização para a própria economia do Espírito Santo, né? Porque, salvo engano, sob a administração da Codesa, estão dois grandes portos rentáveis e com grande fluxo de carga no Brasil, que é o Porto de Vitória, né, e o porto lá da Barra do Riacho, que é o Porto Céu, que é um porto estruturado para exportação de material derivado de celulose, e um porto moderno, novo, bem equipado. Enfim, e isso não se vê a articulação dessa desestatização com o governo do Estado do Espírito Santo. A gente não ouve falar dos interesses do Estado do Espírito Santo, aonde que os exportadores que utilizam essas vias portuárias, né, essas portas de entrada e de saída de produtos, né, quais seriam os interesses desses exportadores, por exemplo, ao se entregar a uma empresa privada
por exemplo, a possibilidade de se ditar as taxas de exportação e de importação. Então, assim, de fato, a desestatização da Codesa tem sido feita de forma muito obscura, não necessariamente atende aos interesses econômicos e estratégicos do Estado, né? E eu acho que já passou da hora, né, dos agentes públicos e associativos, não só empresariais, mas também de trabalhadores, ampliar esse debate, discutirem e transformar esse debate em ação, né, para que, pelo menos, as coisas aconteçam com mais clareza, né? Tudo bem que pode-se adotar um modelo de gestão de portos, né? Mas esse modelo de gestão de portos não pode ser desassociado dos interesses gerais, econômicos e estratégicos, por exemplo, do Estado do Espírito Santo, né? Nós temos aí outros portos, nós temos a orla do Rio de Janeiro, a área portuária do Rio de Janeiro, muito próxima da gente, que concorre diretamente com os nossos portos. Você é um grande especialista nessa área, sabe mais do que eu, e é um grande entendedor dos interesses econômicos e estratégicos que giram em torno do Estado do Espírito Santo, né? Então, assim, é um processo muito obscuro e que trará consequências, sem dúvida, para os próprios trabalhadores da Codesa, consequências, inclusive, que não são discutidas sequer, não são tratadas sequer no edital de desestatização, né? Então, assim, de fato, tem sido um procedimento muito temerário, né? Não, muito temerário. Vai ser complexo, porque o marco legal que existe vai se estar entregando, como a gente falou, funções que são típicas do Estado. E como você bem lembrou aí, veja só, o Espírito Santo, na região sudeste, é o estado com menor perfil de desenvolvimento socioeconômico. É o estado que está atrás de todos os outros 3 estados da região, tanto São Paulo quanto Rio, quanto Minas Gerais, tem o desenvolvimento socioeconômico muito mais avançado que o Espírito Santo. Quando se vende a companhia Dornas, e a gente sabe como que a economia do Espírito Santo está atrelada ao mercado internacional, né? Você vende a companhia Dornas, você perde, então, a primeira coisa que acontece é que se perde um instrumento de gestão do desenvolvimento do Estado, né? Ampliar a atividade portuária, favorecer a atividade portuária é fundamental para você tocar em momentos, inclusive, em que a economia estiver andando para trás. Você ter esse instrumento na mão é fundamental para, por exemplo, impedir uma desaceleração da economia no Estado do Espírito Santo. Em alguns momentos da economia em que o Estado do Espírito Santo cresceu acima da média da economia nacional por conta das atividades portuárias, né? E aí, isso que você falou é importante. Como é que o governo do Estado do Espírito Santo, como é que o Renato Casagrande, governador do Estado do Espírito Santo, já não deu a grita? Era para ser o primeiro a levantar o dedo e dizer assim: ninguém toca na Codesa, a Codesa é nossa. Se for para tirar da mão da União, que venha para o Estado, para que o Estado continue administrando a Codesa como um instrumento da gestão da economia. Mas aí tem uma questão importante que toca a gente, viu, Ricardo, que é a questão jurídica, né? A gente nunca pode deixar de tratar dela, é que no momento em que você entrega para a iniciativa privada, e ela vai poder adotar uma política igualzinho no caso da Petrobras, que a gente está falando que é a política do preço, atende ao interesse privado e não ao interesse público, a nova empresa dona da Codesa, da concessão da Codesa, vai poder gerir a sua política de preço de tarifa portuária de acordo com o seu interesse, o interesse dos seus acionistas, não com o interesse do público do Espírito Santo, né? Das pessoas do Espírito Santo, inclusive de operadores portuários, trabalhadores portuários e todo mundo que está envolvido nessa cadeia que passa pela atividade portuária. Ela vai poder aumentar o valor da tarifa de forma que inviabilize a concorrência do Porto do Estado do Espírito Santo com outros portos próximos, como você falou, portos do Rio de Janeiro, por exemplo.
E aí, o que pode acontecer com os portos do Espírito Santo? Os portos do Espírito Santo podem se tornar inviáveis. Algumas empresas que estão sediadas no Espírito Santo podem entender que as suas plantas industriais vão ter que sair daqui para ir para outro lugar por conta do custo da atividade portuária, e o desenvolvimento do Espírito Santo, socioeconômico do Espírito Santo, ficar prejudicado por essa ação, o que seria contrário ao que dispõe o artigo, se eu não me engano, artigo 3º, né, da Constituição, que diz que, artigo 3º, constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, item 3 do artigo 3º, erradicar a pobreza, a marginalização e as desigualdades, e reduzir as desigualdades sociais e regionais. O governo estaria fazendo exatamente o contrário. Quando ele vende a Codesa, ele aumenta a desigualdade regional do Espírito Santo em relação aos estados da região sul e sudeste. Ele atrasa o processo de desenvolvimento do Espírito Santo. Então, é um prejuízo que a sociedade capixaba deve se alertar para ele. O Espírito Santo, 10 anos depois da venda da Codesa, pode ser um estado miserável, e hoje é um estado que tem suas capacidades socioeconômicas, de desenvolvimento econômico, assim, na média para cima no Brasil, mas pode se tornar um estado miserável, inclusive com parte do nosso território estando dentro da área da Sudene. Isso é importante lembrar, né? Nós temos uma parte do nosso território que é alcançada pelo polígono da Seca e que precisa estar dentro da área da Sudene, com a finalidade de haver incentivos financeiros para o desenvolvimento e para a erradicação da pobreza nessas áreas. Aí a gente abre mão de um porto, que é um dos complexos portuários mais importantes do Brasil, onde você tem a maior exportadora de minério do mundo, está aqui perto da minha casa. E aí você inviabiliza tudo isso porque o governo quer iniciar um laboratório de privatização vendendo a Companhia Docas do Espírito Santo. O Porto de Vitória é um porto eficiente, né, na exportação de automóvees, por exemplo, né? Grande parte do fluxo produtivo da Fiat, das plantas da Fiat em Minas Gerais, exportam seus automóveis pelo Porto de Vitória. E o que se vê, mais uma vez, né, é um processo de desestatização, mas sem qualquer projeto, né, de desenvolvimento estratégico regional. Essa história de entregar para a iniciativa privada a política tarifária de exploração do porto é um absurdo, né, uma temeridade, porque, na verdade, e a gente tem que enxergar, né, o porto como uma atividade empresarial, né, nós vamos ter um porto no Espírito Santo com política tarifária ditada pela iniciativa privada, e essa prática a gente já vê o que acontece aí, como a gente começou a falar, na política de preços, né, da Petrobras, né, concorrendo com portos que hoje estão sob administração pública no resto do Brasil e que claramente, e como a Codesa também faz, dita a sua política de preços, de tarifas, né, com base nos interesses sociais em torno que gravitam, né, em torno da exploração portuária. De fato, eu não consigo enxergar muito bem a quem interessaria propriamente essa desestatização. Mas, para mim, fica claro que, de fato, não é o maior interessado, né? Não é a economia capixaba, não é o capixaba, né? E nem o próprio interesse dos exportadores capixabas, né? Eu acho que precisam ser, de fato, melhor ouvidos, né? E as coisas precisam ser colocadas às claras para que, pelo menos, esse modelo, se é o modelo que esse governo quer implementar, mas pelo menos o implemente de forma clara, né? Deixando claro, trazendo à luz quais são os interesses envolvidos, porque eu acho que
o interesse maior aí não estaria no desenvolvimento da economia do Espírito Santo. Pois é. Da forma como as coisas são colocadas, né, André? Na forma como as coisas são colocadas. E a gente já tem uma experiência, que foi a experiência que o Requião teve no Paraná com o Porto de Paranaguá, né? Então, ao invés de fazer a privatização do porto, ele fez um investimento no porto e transformou o porto que estava depreciado, tudo mais, num porto que seria um ponta de lança no Brasil na época. Então, assim, a estrutura portuária, assim como a energética, já que a gente está tratando dos dois assuntos, ela é base para o desenvolvimento de outras atividades econômicas. Eventualmente, a vantagem que você tem, e não estamos falando de uma empresa deficitária, não, pelo contrário, a Codesa tem sido superavitária nos últimos anos. Mas o importante é que ela, às vezes, pode até ser deficitária se o círculo econômico que ela gera em torno da atividade portuária fizer com que o Estado arrecade melhor, fizer com que a atividade econômica se desenvolva e a União tenha, por exemplo, impostos de importação, exportação, imposto de renda, todas as incidentes sobre essas atividades econômicas. A gente tem que parar com essa ideia tacanha de que empresa pública tem que ser sempre superavitária, ou tem que ser a mais superavitária, não basta ser só superavitária, tem que ter lucro igual ao lucro de empresa privada. Às vezes não, às vezes ela precisa oferecer, por exemplo, o piso do valor tarifário, do valor da exploração dos berços que ficam na mão da Codesa, é a que garante que os pequenos operadores portuários possam fazer sua atividade. É que garante que algumas cargas que não têm poder econômico para disputar em portos privados, em berços privados, possam ser transportadas por ali, né? Então, todo esse processo gera vantagens que não são mensuráveis ali naquela conta pequena que o lucro da empresa esse ano foi tanto. Então, é um processo, é um ciclo que você precisa administrar. E mais, em nenhum país do mundo a administração, a parte pública da administração da atividade portuária foi transferida para a iniciativa privada. Nem cabe isso transferir no Brasil, é contra o modelo de Estado brasileiro e acho que é contra qualquer modelo de Estado que eu conheça, a não ser talvez lá na Arábia Saudita, né, que é uma ditadura, né? Acho que não existe isso em lugar nenhum, uma ditadura privada na Arábia Saudita, né, na mão da família dos sheiks lá, mas aqui é onde a gente conhece no mundo republicano, onde se tem repúblicas, mesmo na Inglaterra, que é uma monarquia, mas que tem um sentido republicano, né, nas suas atividades, você não vai achar um porto cuja função pública é transferida para a iniciativa privada. É como se a gente estivesse voltando à Idade Média. Né? O que a gente vê é justamente o contrário, né, André? São os governos investindo pesadamente em infraestrutura, né? Ou com políticas públicas voltadas para isso, né? Mas sem nunca abrir mão de seus interesses estratégicos, né? Sem nunca abrir mão do seu controle energético, das portas de entrada e de saída do seu território, né? E o que a gente está vendo aí é justamente o contrário. Hoje, por exemplo, tem uma notícia que saiu agora no Valor Econômico, né, que fala sobre, inclusive, as trapalhadas do ministro Tarcísio de Freitas, que é o ministro da Infraestrutura, né, as trapalhadas da pasta, que vem impondo a vários reveses aí aos projetos desse governo, né, no âmbito do TCU. Né? É uma notícia, agora, dia 13/10, que fala o seguinte: TCU impõe sequência de reveses a Tarcísio Freitas. Então, assim, na verdade, é isso, né? É um governo sem projeto, um governo sem noção da dimensão do Brasil e de sua importância
sua inserção no mundo, né? E que leva a esses projetos assodados, sem uma visão estratégica bem definida, né? Sob uma lógica privatista de que o capital privado seria capaz de resolver todos os problemas do Brasil, e principalmente em áreas em que esses problemas não existem, né? Em que nós somos competentes na geração de energia e exploração de petróleo e refino, enfim, principalmente em áreas que são o grande filão aí das economias modernas, mas que estão sendo repassados para a iniciativa privada como uma política pública, mas que não traz consequências favoráveis para o cidadão brasileiro, que, na verdade, é o grande proprietário dessas grandes estruturas como povo e como destinatário, né? O grande destinatário das vantagens que essas empresas foram criadas, né? Enfim, como povo e para o qual essas empresas foram criadas, para que o Brasil pudesse concorrer estrategicamente nessas áreas, porque, historicamente, a iniciativa privada não costuma entrar com grande força nesses investimentos, né? Enfim, mas é isso, é o estado de coisas em que vivemos, né? Espero que isso passe, né? Acabe e seja só uma página, um período histórico a ser esquecido, né? Nas nossas vidas e na vida do nosso Brasil. Porque é uma imagem desbotada na memória das futuras gerações. Sim. Agora, Sim. se esse processo, como vocês disseram, é inconstitucional, processo de privatização, isso tem como ser barrado no STF? Como estão se organizando os trabalhadores e a sociedade capixaba? Aqui no Espírito Santo tem um grupo de sindicatos, né, os sindicatos da aula portuária, as associações de operadores portuários e algumas empresas, né, que também estão sendo afetadas. O Ricardo chegou a falar de Portucel, né, a empresa Portucel, que administra lá o porto, ligada hoje antigamente era Aracruz Celulose, depois foi Fibria, hoje eu acho que é Suzano, né, que é a exploradora da atividade da celulose aqui na região, e ela está também preocupada, porque o negócio dela está atrelado à capacidade de exportação pela via portuária. Ela faz movimentação rodoviária, mas não é atividade, né? Especialmente porque a exportação ela precisa do porto. Estão se organizando para isso, mas ainda é insípida a resposta que o Estado dá. E isso não será vencido sem a preocupação das autoridades públicas, em especial daquelas pessoas que estão em função de representação política, né, como deputados federais, senadores. Então, essa questão tem que ir para o nível 1 do interesse, porque não só existe essa questão toda do desenvolvimento que o Ricardo e a gente falou aqui, mas o Ricardo tocou num ponto importante. Isso é riqueza nacional produzida com o trabalho das pessoas, com o trabalho dos brasileiros, com o trabalho das gerações passadas que pagaram seus impostos, deram condição de que o Estado construísse estruturas para melhorar a vida das gerações futuras, que é isso que a gente faz, né? Tentar deixar um Brasil melhor para as gerações futuras, nossos filhos e netos. E isso tudo está sendo entregue na mão grande, está sendo roubado. Vamos falar a verdade, isso é roubo, é expoliação. E aqui, de novo, fazendo uma relação entre Petrobras e Codesa, pode acontecer na Codesa o que aconteceu na Petrobras com a questão da venda daquele do gasoduto do TAG. Você lembra dessa situação, Ricardo? O gasoduto foi vendido por um preço que
o aluguel desse gasoduto pela Petrobras, porque a Petrobras precisa do gasoduto, o aluguel que ela vai pagar durante 3 anos vai pagar o valor que a empresa investiu na compra do gasoduto. Isso é roubo. Isso é roubo, isso é crime de lesa pátria. Se nós estivéssemos numa situação minimamente normal, essas pessoas estavam sendo processadas. No mínimo, por improbidade administrativa e até por peculato. Isso é roubo. Isso pode acontecer com a Codesa. A Codesa pode ser vendida por um preço que a própria necessidade da administração, por exemplo, do uso das instalações, banque parte, pelo menos parcialmente, o valor desse preço, porque o Brasil vai precisar continuar atracando navios, né? Vai precisar continuar utilizando da atividade portuária, que é fundamental, não só para o desenvolvimento da atividade econômica, mas para a própria relação que o país tem com o mundo, né? Muitas coisas entram pelos portos, inclusive coisas ruins entram pelos portos, né? Então, a gente tem que considerar que existe hoje, na América Latina, mas em especial no Brasil, um processo de assalto ao erário, assalto ao patrimônio público. E esse assalto está sendo feito agora de forma legal. Estão colocando na lei, num programa de desestatização, né? Então, vendendo, entregando coisas que depois nós vamos ter, no futuro, as gerações futuras vão pagar pelo preço, vão pagar o preço da nossa incúria como geração em relação ao patrimônio nacional. Quem vai pagar esse preço, mais marcadamente, é quem tiver o futuro, né, tiver no futuro do Brasil, um país que não vai ter, como você disse aí, autonomia, soberania, para desenvolver as suas ações estratégicas no mundo. Um país, inclusive, que vai a cada dia se tornando menor no plano da política e da economia mundial. Mas pode, viu, Isabela, desculpa, pode fazer a ação judicial, só que eu tenho tido uma certa, não sei como é que o Ricardo vai pensar nisso, mas assim, as decisões do STF garantindo, por exemplo, a possibilidade da venda parcelada da Petrobras sem pedido de autorização legislativa, viu, Isabela? Eu acho que ela acaba colocando menos esperança na gente de que o judiciário, especialmente o STF, vai resolver essa questão. Acho que tem que ter a organização da sociedade civil para a defesa do patrimônio nacional. O ambiente hoje, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, não é dos mais favoráveis, né? Os precedentes que tratam, por exemplo, dos procedimentos de desestatização de estruturas públicas, né? Por exemplo, permitindo que certas empresas sejam privatizadas sem a edição de lei específica para esse processo de privatização, é um elemento facilitador, né? Que é extremamente pernicioso sob o ponto de vista de quem defende o patrimônio público, né? De quem pretende defender o patrimônio público, principalmente aquelas atividades que são essencialmente estatais, que, a partir aí dessa implementação dessa política ultra neoliberal, estão sendo objetos de privatizações ou desestatizações, né? É a grande sanha capitalista. Eles querem entrar agora naquilo que é atividade pública, essencialmente tida como pública, áreas de saúde, mesmo de polícia, vigilância, áreas de infraestrutura altamente estratégicas, né? E o capital entra como gestor, né? Como não entra como aquele que vai implementar, vai criar propriamente, vai investir num interesse estratégico de infraestrutura, cuja planta ainda não existe. Por exemplo, a criação das ferrovias nos Estados Unidos, por exemplo, no século XIX,
início do século XX, né, em que grandes investimentos em ferrovias foram feitos pelo capital privado. Não, eles querem tomar conta daquilo tudo que já foi criado e oferir dali o seu lucro fácil, né? Não há investimentos pesados em infraestrutura, por exemplo, no caso aqui da Codessa, não se fala, né? Não se fala em melhorias em melhorias da oferta do serviço que está sendo, que será privatizado, né? Não, muito pelo contrário, fala-se só em privatização da gestão, né? Sem qualquer articulação com os interesses estratégicos do Estado, sem nada. Tira-se o Estado, coloca-se um ente privado para oferir dali o lucro que ele entender que lhe será devido, né? Porque vai manejar, inclusive, a própria política tarifária, né? Então, assim, o STF não tem sido, voltando ao início, o STF, de fato, não tem sido um ambiente propício para essas discussões relacionadas aí com privatizações e desestatizações. Hoje, graça no Supremo Tribunal Federal, uma visão muito econômica, né, da própria realização do direito. E hoje, por exemplo, houve um julgamento emblemático, né, um voto emblemático no julgamento de um processo que é a DI 5766, né, que trata justamente das alterações na CLT para a realização dos direitos relacionados com assistência judiciária gratuita. Nesse voto, o Fux estava falando justamente nisso, tratava o acesso à justiça pelo trabalhador sob o ponto de vista econômico, né? Sob o ponto de vista econômico, que, na verdade, há uma grande judicialização e esses trabalhadores acionam o judiciário levianamente. Então, há de se aferir o custo da realização do direito. Era sob esse aspecto econômico que ele estava tratando justamente uma das grandes garantias constitucionais, que é o acesso à justiça, né? Que é garantido a todos, né? A todos lá, conforme o caput do artigo 5º da Constituição Federal, incisos 35, 54, 55, e por aí vai. Então, assim, claro, o André já deu o caminho das pedras, é a mobilização, né? É a mobilização em torno do parlamento. Nós temos eu falo nós porque, como já dito no primeiro programa, eu sou capixaba, né? Então, nós temos um senador muito ativo, né? Que é o senador Contarato, né? Ele já foi acionado por essas... ele já foi acionado por esses entes que se organizaram em torno de um movimento, né? Não é apenas interesse de trabalhador que estaria, conforme dizem, né, atrás de seus interesses corporativos, não. Há interesses de empresários, interesses de pequenos operadores portuários, que se reuniram e criaram um movimento. Então, ele já foi procurado, há um grande movimento feito dentro do parlamento, e é claro que muitas das coisas serão judicializadas, serão tratadas no âmbito do Tribunal de Contas, que, como eu disse, é um grande crítico, né? tem se revelado o Tribunal de Contas um grande crítico à forma, ao assodamento das políticas que vêm sendo implementadas no governo Bolsonaro, né? E isso tem sido feito cotidianamente. Enfim, as entidades estão organizadas em torno de seus jurídicos, né? E, de fato, o que está em questão é o interesse nacional, o interesse estratégico do Estado do Espírito Santo, que não pode ser tratado de forma leviana. Eu acredito que, além das mobilizações, já que o STF não está muito a favor dos trabalhadores,
está mais ligado nessa questão econômica, a informação é crucial, que é o que a gente está fazendo aqui, alertar a população dos perigos da privatização, dos interesses, para que ela possa entender o que está em jogo e se mobilizar, se organizar, que é muito do que o Conexão Espírito Santo traz. Mas vamos mudar um pouco de assunto, porque a gente está encerrando o programa, estamos chegando ao final, e como de praxe, eu quero pedir as dicas para vocês. Vamos começar com o Ricardo. Pois é, eu estava pensando nisso, sabe? Uma dica cultural, hoje eu daria uma dica cultural relacionada aqui com o Brasil e recomendaria fortemente um passeio pela Feira do Guará, sabe? Eu acho que a Feira do Guará aqui em Brasília traz um pouco a essência, né, desse caldo cultural que representa a capital do nosso país, né? Representa o grande caldo cultural que é Brasília, né? O Distrito Federal. Mas eu confesso que vi, durante o feriado, o final de semana, uma série coreana na Netflix, né? Que eu não sei, eu não lembro o título em português, eu acho que é o Jogo da Lula, né? O Round 9, eu acho que é o nome da série. Round 6, isso, errei, inverti o número. E assim, o que me encanta muito disso tudo, além de ser uma crítica social aguda, né? O que me encanta ver é o engajamento do cinema coreano, sabe? Eu vi filmes coreanos sensacionais, como Parasita, né? O Motorista de Táxi. O motorista de táxi, por exemplo, ele trata de um motorista que se vê envolvido com as grandes manifestações que aconteceram na Coreia por conta da reforma do ensino público lá, né? Em que os estudantes foram para a rua e, ao irem para a rua, foram massacrados, né? O Parasita é uma crítica social também, se eu não me engano, ganhou o Oscar como melhor filme estrangeiro, né? Que trata do empobrecimento, né? Da marginalização no sentido das margens que são impostas às populações pelo capitalismo, né? Da marginalização de estratos da população que não conseguem, tendo em conta a pobreza absoluta e a exclusão, não conseguem se inserir na linha mestra da cidadania, do Estado, né? Então, aqui ficam essas duas dicas, sabe? Porque, de fato, a série me impactou bastante, né? E agora, com a amenização da pandemia, talvez as idas lá à Feira do Guará, já talvez aí dezembro, janeiro, já possam novamente se tornar, voltar a ser parte do cotidiano do brasiliense. Então, essas são as minhas dicas. A série Round 6 está sendo muito comentada por todo mundo, e Parasita não só ganhou como melhor filme estrangeiro, mas também como melhor filme, melhor roteiro e melhor diretor. Então, o cinema coreano está se destacando e merece muito ser visto. Agora, André, qual que é a sua dica para a gente encerrar? Acima do cinema coreano, vamos falar do cinema capixaba. Eu estou indicando agora, vamos ver se eu consigo fazer aparecer aqui. Vamos ver aqui. Nossa. Opa. Ó, aqui. Foi. Os Incontestáveis. Saulo Ribeiro. Saulinho é um escritor capixaba, nascido em Conceição da Barra, ali da área do contestado, né? O Ricardo conhece aqui a história da disputa do contestado. Ele é também o dono da editora Cousa, né? Ele criou uma editora porque é escritor e porque queria também poder editar os livros, né? Botar o Espírito Santo no centro desse processo
da indústria do livro e tudo mais, e ele gosta de livro impresso, né? Do jeitinho que a gente está fazendo aqui. E esse livro foi transformado num filme com o mesmo nome, Os Incontestáveis. Eu acho que o filme é de 2018 e ele já está hoje no catálogo da Amazon Prime. Vale a pena ver, é um filme que tem... O próprio Saulo faz uma participação com outros atores e que tem Tunico Pereira entre o elenco aqui dos Incontestáveis. Então, assim, para a gente que é daqui, a gente lembra de um monte de cara ver, é um road movie, né? Como o Ricardo estava me lembrando aí antes da gente começar. Então, ele se dá saindo assim passando pelas estradas do Espírito Santo até a região norte. E é interessante que para a gente que conhece, vai vendo o ambiente, a paisagem do Espírito Santo e fica feliz por isso. Quem não conhece vai saber que o Espírito Santo pode ser palco para filmes maravilhosos, porque as paisagens são fantásticas, né? E a história é muito legal e, assim, no final das contas, você coloca o Espírito Santo, que é um estado que sempre esteve fora desse circuito aí dos filmes, né? Nunca teve totalmente imerso aí, obviamente, o circuito Rio, São Paulo, Bahia, geralmente toma conta dessa loja, às vezes, alguns filmes lá gravados na região sul, mas o Espírito Santo botou um pé nessa estrada aí, então, né? Acho que foi legal, eu gostei de ver, estou indicando para todo mundo. André, você vai dar um spoiler e dizer, afinal, o que foi o Contestado? Pois é, o Contestado é uma disputa porque os mineiros queriam ter mar, né? Queriam invadir a região de Conceição da Barra e os capixabas botaram para correr com tiro. Minas Gerais invadiu o Espírito Santo, querendo uma saída para o mar. E nós temos características da nossa história que eu estava pensando aqui, eu não lembro de ter estudado sobre isso no colégio, por exemplo. Eu não sei se isso já fez parte do seu currículo escolar, mas no meu não fez, a história do Espírito Santo. Eu lembro do meu pai contar a história de que, na época, ele foi até a área que estava sendo contestada, né? E enfim, e a partir daí surgiram interesse. Mas é isso, é um estado muito rico em cultura, uma história muito interessante, ligada, inclusive, com os interesses estratégicos, né, relacionados com a exportação de ouro, dos minerais extraídos de Minas Gerais, que nos impediram de ter estradas até final do século XIX, né? Enfim, há muita coisa do Espírito Santo que precisa ser conhecida além da nossa muqueca, da nossa panela de barro. Né? Na próxima, vou indicar de novo alguém da área do Contestado, mas não vou dar o spoiler hoje, não. Tem outra figura do Contestado que é fundamental, que faz parte da história do Espírito Santo, mas vai ficar para nosso próximo encontro. Eu lembro de ter estudado Contestado na escola, e é uma boa dica de filme para os professores aí que estão dando aula. Mas agora a gente vai encerrar. Agradeço ao Ricardo, André, pela participação. Lembrando que estamos sendo transmitidos pelo canal do YouTube e Facebook da LBS e pelo canal no Spotify, Conexão Espírito Santo. E as descrições estão e os links estão na descrição desse episódio. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima.